Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Mais um TBT da TV aqui no nosso canal do Observatório da TV. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Fábio Costa. Se você não me conhece, muito prazer. Se você já conhece, é um prazer rever todos vocês aí que já somos na casa dos 26 mil inscritos no nosso canal aqui. E se você não é um deles, inscreva-se e ative as notificações, aperte aí no sininho. Assim, os conteúdos que a gente traz, você é avisado quando eles entrarem no ar e não perde nenhum, tá bom? E também pode ver na sua plataforma digital, pode ouvir na sua plataforma digital de áudio preferida. Nesta semana, o TBT da TV relembra uma novela em torno da qual giram algumas lendas, né? Uma, principalmente, que nós já vamos tratar. Qual é? O Amor é Nosso, novela de Roberto Freire e Wilson Aguiar Filho. E também de Walter Negrão, né? O Amor é Nosso estreou na TV Globo no horário das 7, no dia 27 de abril de 1981. Portanto, mesmo dia da estreia da novela da qual nós falamos no TBT da semana passada, que foi Os Imigrantes, de Benedito Rui Barbosa, atração da TV Bandeirantes, né? Se Os Imigrantes até hoje é lembrada pela sua grande qualidade, pelo seu sucesso, inclusive fora do Brasil, né? Várias reprises, um elenco numeroso, várias fases, 7 décadas de história do Brasil cobertas pela narrativa, O Amor é Nosso, infelizmente, passou para a posteridade como uma novela problemática, ruim e que foi mal de audiência. Ruim, talvez até ela fosse, não é? Quem assistiu na época pode dizer que era ruim ou que era boa ou que não era tão ruim assim, enfim. Problemática, ela também foi. Agora, que ela não tenha feito sucesso, até certo ponto é uma falácia. Porque O Amor é Nosso, embora tenha passado por muitos problemas ao longo de toda a sua realização, ela passou 6 meses no ar, até o final de outubro de 1981, teve 155 capítulos. Para efeitos de comparação, 155 capítulos é o mesmo que durou Explode Coração, de Glória Pérez, né? Ou pouco mais do que isso, 160 foi o que teve A Gata Comeu, de Ivani Ribeiro, né? 6 meses no ar. E O Amor é Nosso é uma novela que, apesar dos seus problemas, como eu dizia, ela registrava uma audiência bastante interessante, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Em parte, talvez, motivada pela força do grande hábito que já havia de sintonizar a TV Globo naquela altura. Em 1980, né? Em 80, a TV Globo completou 15 anos no ar e já era líder de audiência no cenário brasileiro, havia 10. Né? E O Amor é Nosso, fracasso de audiência, ela não foi, né? Ela tinha problemas estruturais, problemas artísticos, se quisermos assim chamar, né? Mas não é esse grande fracasso que ninguém via e coisas assim, isso não é mesmo, né? Fala-se muito também de outra novela que fez um grande sucesso de audiência e teve problemas no seu percurso, que é Um Sonho a Mais, de 1985. Falamos dela num TBT, se você não viu, procure aqui na nossa playlist que com facilidade você pode encontrar, né? Do que é que tratava essa novela, O Amor é Nosso? O Amor é Nosso pretendia justamente falar de diversas manifestações de amor em várias idades, né? Não só o amor de homem e mulher, ou enfim, o amor romântico, mas também o amor pela humanidade, que era o que sentia o Padre Leonardo, o personagem do Estênio Garcia, né? O amor pelo dinheiro, o amor pelo poder, né? Como o do Sandoval, que era o Jorge Doria, um empresário ligado a negócios imobiliários, hoteleiros, enfim, né? O amor pela arte, como o experimentado por um jovem cantor que busca o sucesso, o protagonista, que é o Pedro, personagem do Fábio Júnior, e uma cantora que vive o ocaso da sua carreira e que quer retomar o estrelato, a Maíra, que era vivida por uma cantora muito consagrada, né? A Marlene, né?
ela teve essa experiência como atriz nessa novela e também fez teatro, né? Enfim, Marlene foi escolhida a dedo para interpretar esse papel, não porque a carreira dela estivesse em declínio, mas porque seria interessante, inclusive, para efeitos de memória do público, né? Já que ela tinha que falar de um tempo de glória, enfim, né? Mas ela ainda era uma grande estrela naquela altura, então a escalação não correspondia com a realidade, digamos assim. O amor, de variadas formas, né? Era o tema da novela. O amor é nosso. E por que nosso? Porque não tem idade, não tem nada que iniba a pessoa de sentir amor por alguma coisa ou por alguém e de ser amada, né? Pois bem, Pedro inicia a novela entrando em conflito com sua família, depois que ele descobre que o seu irmão Cláudio, que era interpretado pelo Ney Santana, revimos recentemente Ney Santana como Nicodemos em Sassaricando, no canal Viva, né? Ney Santana, Cláudio, estava traindo o irmão Pedro com a namorada dele, a Selma, que era a personagem da Zaira Zambelli. E ele entra em conflito por causa do irmão, né, com o pai, o senhor Celso, que era o Nelson Dantas, e a mãe o incentivava bastante na carreira, dona Anita, que era Araci Cardoso, né? E o Pedro acaba saindo de casa e indo morar numa comunidade de estudantes, uma comunidade de jovens ligada ao padre Leonardo, né? Onde já vivia um amigo dele, o Bruno, que era o personagem do Buza Ferraz. Buza Ferraz. Infelizmente já falecido, Buza Ferraz, né? Assim como alguns nomes que eu citei há pouco, Nelson Dantas, Araci Cardoso, Jorge Dória, enfim. Pedro se apaixona pela irmã do Bruno, a Nina, que é a Miriam Rios. Nós podemos vê-la atualmente na novela Era Uma Vez no Viva, né? Ela faz a Isaura. E Bruno e Nina são filhos do Sandoval, né? Que vive um casamento com Carmen, que é a personagem da Pepita Rodrigues, uma mulher com quem ele não se dá muito bem, tem conflitos com ela, né? Tem ciúme dela. E a Carmen tem um irmão que mora com eles na casa, que é o Beto, personagem do Haroldo Bota, um nome muito conhecido do público da TV Tupi ao longo de toda a década de 70, né? E que nesse começo dos anos 80, já no fim da sua carreira como ator de televisão, depois ele começou a se dedicar a outras coisas, né? Ele participou dessa novela na TV Globo e também no ano anterior de uma outra chamada Marina, né? Pedro conhece Nina e se apaixona por ela, ela também se apaixona por ele, mas além dele ser um artista que quer ser descoberto, quer ficar famoso como cantor, como compositor, chega a conhecer Roberto Carlos, inclusive, né, numa das poucas cenas dessa novela que estão preservadas nos arquivos da TV Globo, ao que consta, ele forma um triângulo amoroso com o Chico, que é o Stepan Ercecian. Chico é um ex-seminarista, amigo da Nina, e que balança o coração dela também. Ele gosta da Nina, a Nina fica dividida ali por ele também, né? E os conflitos românticos desse triângulo vão evoluindo no decorrer da história. Existe uma outra personagem, que é uma ex-namorada do Pedro, a Susana, que é a Lisa Vieira, né? Que está por ali também faz parte dessa comunidade dos jovens, né? Mas talvez, fora Pedro e Nina, a personagem mais destacada e mais lembrada até hoje de O Amor é Nosso nesse núcleo dos jovens, junto com o padre Leonardo, seja a Cíntia, que é interpretada pela Simone Carvalho. Seria interpretada pela Thaís de Andrade, né? Existe até fotos, chamadas, ela chegou a gravar, mas foi substituída pela Simone Carvalho nesse papel, que é uma moça que tinha problemas familiares, né? Ela era filha do personagem Camargo, que era o Ivan de Albuquerque que fazia, e ela desaparece, né? Ela desaparece e o padre é acusado de ter participação no desaparecimento dela, não de ter ele feito a moça desaparecer, sequestrado, enfim, mas de ter colocado coisas na cabeça da Cíntia, por assim dizer, né? Além de uma insinuação dentro dos limites da censura, ali de que talvez aquele padre e a Cíntia pudessem ter um envolvimento para além da amizade, para além do aconselhamento espiritual e psicológico, como queira, né? Mas a Cíntia depois reaparece, né, para que se esclareça o que aconteceu com ela, e o padre era um dos grandes alvos da censura a essa novela que, eu lembro a vocês, era uma novela das 7 horas. Né? Além desses personagens, nós tínhamos uma promotora de eventos, charmosa, bonita, né, de meia idade, a Gilda, que era a Tônia Carreiro.
separada de Roberto Milton Moraes, com quem ela tinha 2 filhos, né? E no decorrer da novela, Gilda ganha um par romântico novo. Ele entra no meio da novela para fazer par com ela, que é o Alex, interpretado pelo Valmor Chagas, né? Gilda é uma das possibilidades que Pedro tem de, quem sabe, se tornar conhecido e ter oportunidades. Uma oportunidade de ter oportunidades, né? E Alex tumultua muito a vida de Gilda. Não ele, Alex, mas a esposa dele, Laura, que é interpretada pela Isabel Ribeiro e também entra no meio da novela junto com o Valmor Chagas, né? Ele é casado com ela, eles têm filhos, mas o casamento não vai bem, né? E ela quer o Alex para si, né? E é uma novela que teve problemas de aceitação, teve uma produção tumultuada pela censura desde o princípio, e essa divisão dos autores, Roberto Freire e Wilson Aguiar Filho inicialmente seria colaborador, mas por iniciativa de Roberto Freire teve o status de autor titular dividido ali com ele, justamente por conta da intensidade, do volume de trabalho exercido pelo Wilson, né? Os dois dividiam a novela ali irmanamente, embora sem muito método. O Amor é Nosso, dirigido inicialmente por Gonzaga Blota, Mário Márcio Bandarra e Jorge Fernando, teve muitos problemas de condução, né? Tanto de ordem de produção quanto por conta da ação da censura. E isso impactava muito, né? Cerca de 2 meses depois da estreia, Roberto Freire e Wilson Aguiar Filho foram afastados da novela e ela foi dada a Walter Negrão, bastante experiente, né? Não que Roberto Freire não fosse, inclusive Roberto Freire trabalhou com Walter Negrão nas primeiras novelas da TV Record diárias nos anos 60, já quase 20 anos antes de O Amor é Nosso, né? Mas Walter Negrão, que na ocasião havia recentemente voltado a trabalhar na TV Globo e escreveu ali As Três Marias, também pegando a novela pelo meio, né? E chega mais como um supervisor ali, uma pessoa para orientar Carlos Eduardo Novaes, que era um cronista. Walter Negrão teve que assumir essa novela ali no capítulo 60, 65, 66. Na época, a imprensa disse que todos os personagens que não tivessem grande importância na história ou que tivessem que sair do enredo para que fossem criados novos trechos, enfim, iam ser todos colocados dentro de um ônibus e esse ônibus ia sofrer um acidente. E aí nos jornais e nas revistas começou a surgir a história do tal do ônibus da morte, que ia matar esses personagens, né? O ônibus da morte foi veementemente desmentido pelo Walter Negrão e de fato não aconteceu na novela, né? Mas ele, claro, implementou mudanças, né, para transformar a novela em algo que ele pudesse conduzir dali para diante, né? Ainda faltavam 4 meses para o fim da novela. Então ele passou a valorizar mais os conflitos românticos mesmo, de amor, para que o título da novela se justificasse, O Amor é Nosso, né? Suavizou pontos que davam problema, especialmente com o órgão de censura federal, né? E tentou diminuir o número de vilões. Havia muitos personagens que faziam maldades, eram desagradáveis, como o Alfredo, que era vivido pelo Osmar Prado, que era um jovem produtor musical em ascensão, ligado a esse mercado, e que se negava a ajudar a Maíra a reencontrar o sucesso, né? Com o passar da narrativa, o Alfredo se suaviza, se redime, digamos assim, né? Salvo erro meu, o Alfredo ele era parente também, irmão da Carmen, né? A Pepita Rodrigues. E ele, no final da novela, inaugura um centro de artes, né? Tem uma outra função realmente no decorrer da novela, não é mais um dos que fazem mal e que são desagradáveis com as outras pessoas, né? O Sandoval, também uma pessoa desagradável e até certo ponto vilanesca, no final da novela, no decorrer da novela, né, acaba se acertando de novo com a Carmen, depois de um casamento tumultuado que faz até com que eles se separem pelo meio da história, né? O Bruno, filho dele, o Busa Ferraz, tinha uma ligação especial com essa madrasta, gostava dela, quem sabe até podia desenvolver um romance com ela, enfim, mas no final, quem fica com Sandoval, quem fica com a Carmen é o Sandoval, né? E o Pedro e a Nina, claro, eles ficam juntos, o Chico fica chupando o dedo, né? O casal da novela, Miriam Rios e Fábio Júnior, se une, né? E é um outro casal jovem que ganha muita força quando a novela passa a ser escrita pelo Walter Negrão, né? Ele surge e ganha força, que é formado por Ivo e Teresa. Eles eram interpretados pelo Daniel Dantas e pela Cristina Axé. Cristina Axé,
havia acabado de fazer uma pequena participação no início de Plumas e Paetês, a novela anterior do Horário do Cassiano Gabus Mendes, né? A Júlia, que é a noiva do Osmar, o Stepan Essessian, que morre num acidente de carro e tem o seu lugar na família do noivo, assumido pela amiga Marcela, que é Elizabeth Savala. Nós estamos vendo essa história com adaptações, né? Em Tititi, agora no Vale a Pena Ver de Novo, Marcela é a Isis Valverde. Pois bem, Ivo e Teresa, o Ivo também é um rapaz sem posses, ligado à comunidade dos estudantes, e se apaixona pela Teresa, que é filha de um homem rico, o Macedo, que é o Ivan Mesquita, quem interpreta, né? Ele se opõe ao relacionamento, claro, que é outros partidos de melhor situação, tanto para Teresa quanto para outra filha dele, a mais nova, que é interpretada pela Gilda Guilhon, a Tininha. Mas ele acaba tendo que se conformar com a opção da filha pelo Ivo, não é? E no final da novela, um clímax dramático muito interessante para esse casal, porque a Teresa tem um risco sério de morrer dando à luz a um bebê, né? Dando à luz um bebê, filho do Ivo, não é? Mas tudo dá certo. O Amor é Nosso, há muitos anos já circula uma lenda, e o termo é bem esse mesmo, lenda, né? De que as suas fitas todas teriam sido descartadas deliberadamente pela TV Globo, assim, jogaram na calçada, isso aqui é lixo, joga fora, tá? Justamente porque ela teria sido problemática, um fracasso, etc, etc, e tudo, né? Se o acervo da TV Globo não possui mais a novela O Amor é Nosso, né? E sempre chamou a atenção das pessoas que quando se falava nela no extinto Video Show, só se mostrava a chamada de estreia, né? Chamadas, né? Ou a famosa cena de Fábio Júnior com o Roberto Carlos, né? Então isso começou a fermentar entre os noveleiros, né? Eu, particularmente, duvido bastante que a TV Globo tenha feito isso, porque se fosse por problemas ou por fracasso de audiência, não só O Amor é Nosso teria que ser jogada fora, digamos assim, não é? E novela nenhuma tem que ser jogada fora. E a emissora não ia rasgar o dinheiro dela para produzir aquilo, né? Assim, do nada, sem maiores motivações, né? Lembrando que, como eu disse, os problemas de audiência não são tão grandes quanto nós podemos pensar que eram vendo de hoje, né? Então, essa é uma novela sobre a qual se fala muito que ela teria sido descartada, jogada fora, apagada, enfim, né? Eliminada da história da TV Globo. Mas não é, tanto é que eles falam sobre ela no projeto Memória Globo, no dicionário da TV Globo, enfim, né? E seria bom se ela pudesse, não digo nem ser reprisada, por que não, né? Claro. Mas se a TV Globo fosse mais clara com a gente, né? A gente público, em relação a essas lendas que se criam, né? Mas é uma coisa de um absurdo, até certo ponto, né? Que a emissora também não se presta a ficar desmentindo coisas que não tem tanto cabimento, né? Conspirações. O Amor é Nosso também foi dirigida por Carlos Zara, por Fred Confalonieri, né? Eles entraram no meio da novela também em meio a reformulações, né? Carlos Zara substituiu Gonzaga Blota na direção geral. Gonzaga Blota que declarou à imprensa acreditar muito naquele projeto, achava que podia dar sucesso, que tinha qualidade, a história o interessou, né? Para conduzi-la, né? Mas infelizmente foi talvez uma novela feita da maneira errada. É um pouco pesado da gente falar, né? Porque, enfim, as pessoas têm o seu trabalho que é desenvolvido da melhor forma, da forma como elas acreditam que deve ser. Mas talvez tenha sido uma novela cujo projeto se adequasse melhor a outro formato, quem sabe uma série com os problemas dessa juventude que precisa de atenção e que busca novas formas de se viver em comunidade, uma família que a gente escolhe, não a de sangue, né? Como era essa comunidade dos jovens. Ou uma série focada no próprio Padre Leonardo, por que não? Um outro projeto que falasse dos cantores em alta ou em baixa, enfim, né? Acho que talvez não tenha ornado como se pretendia e como se acreditou que pudesse. 40 anos atrás, O Amor é Nosso, novela das 7 da TV Globo, que o TBT da TV relembra para você, né? Inclusive, apenas para complementar, né, essa lenda sobre ela ter sido descartada é tão grande que gerou frisson no YouTube, nos seus primórdios, quando o nosso usuário M Dourado, a quem nós agradecemos muito por vários vídeos que ele postou, né,
apareceu com uma fita com a abertura de O Amor é Nosso, com os créditos, gravada na época, né? Fábio Júnior, Miriam Rios, etc., que não era vista com aqueles créditos desde justamente 1981, né? Então isso aqueceu ainda mais os boatos de que a TV Globo não teria aquilo, porque ela mesma não exibia aquela abertura com os créditos, e sim um clipe feito para o Fantástico com o Fábio Júnior, cantando o tema de abertura, uma música chamada Eu Me Rendo, né? Faça o que quiser, eu me entrego, mas me faça feliz. E esse clipe foi utilizado na abertura, né? Enfim. Mas com os créditos não se exibia, só retornou a nossa possibilidade de assistir com essa postagem do YouTube, né? O Amor é Nosso no TBT da TV desta semana. Agradeço a sua audiência de hoje, de sempre. Na quinta-feira que vem nós nos vemos de novo. Um abraço e até lá.